Amado Deus, amém. Com alegria nos encontramos aqui, mas também com muito temor, com muito tremor diante do Senhor, pois esta é a palavra de Deus, esse Deus Todo-Poderoso que nós cantamos louvores, que domina todas as coisas, que tem total controle sobre todos os detalhes da história, em todo o tempo e em todo lugar. Eu quero neste momento convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, 1 a 11. Assim nós encontramos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nosso tema de hoje é a participação do crente na glória de Deus. Vivemos um momento tenso no nosso país de uma insegurança imensa em muitas áreas, e isso deve-se ao fato da institucionalização da corrupção. Nós vivemos um momento de incerteza e insegurança econômica, não sabemos o que virá amanhã. Nós vivemos também uma insegurança jurídica, pois as coisas não estão mais caminhando segundo um padrão somente. E isto causa no coração do homem grande angústia. E muitos perdem a paz, perde o sono e fica sem saber o que fazer. No entanto, o que mais deveria tirar o sono das pessoas não é a incerteza, a insegurança econômica, jurídica ou em que sentido for. O que mais deveria tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade é saber que um dia estaremos frente a frente com o Senhor no tribunal, quando um justo juiz que conhece todas as coisas julgará a cada um segundo a sua própria ação. Nós não poderemos colocar na conta de ninguém aquilo que nós fizermos. Todos, desde Adão, compareceremos perante esse tribunal de Deus, o tribunal que julga com equidade e que julga conhecendo as nossas ações. No entanto, há um grupo eleito de Deus, chamado por Deus, transformado por Deus, que recebeu a regeneração e aplicou-se nele a possibilidade do arrependimento, e uma vez arrependido, que se entregou a Deus e que vive embasado na justiça de Jesus Cristo, e este grupo já experimenta a paz,
a paz de Deus. Esse grupo é justificado pelo próprio Deus, mediante Jesus Cristo, e experimenta desde já esta paz, no sentido de relacionamento atual, agora, neste momento, mas também a segurança na consumação da eternidade, mesmo sabendo que nós nos apresentaremos diante do tribunal do Senhor. Essa paz experimentada com Jesus, ela é garantida de tal forma, com tal segurança, que nada nem ninguém poderá nos tirar este relacionamento com Deus, esta paz com o Senhor, a nossa própria salvação. O apóstolo Paulo escreve a epístola aos Romanos, e ele pretende passar e visitar os romanos, e o objetivo dessa carta está no capítulo 15, no versículo, se eu estou equivocado, 20 ou 22, que é justamente ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, para a evangelização, para a obra missionária. E é interessante porque Paulo, para convencer a igreja de Roma a respeito dessa obra missionária, da relevância do evangelho chegar também aos espanhóis, ele faz um tratado da doutrina, a doutrina da justificação. E ele aponta, então, que os gentios estão condenados por si só, mas também os judeus também estão condenados por si só. E é aí que ele aponta a maneira como Deus efetua a justificação pela fé, sendo a própria fé, ó Deus, dada por Deus, concedida por Deus. E aqui no capítulo 5, nós nos deparamos com essas afirmações que enriquecem e que promovem àqueles que ainda não têm a possibilidade de ter essa segurança em Deus, a segurança da salvação, a confiança no Senhor. E esses 11 versículos, eles trazem informações riquíssimas para a nossa vida. Eu quero compartilhar algumas lições. Claro que ficarei muito aquém daquilo que o texto é, mas eu gostaria de compartilhar aquilo que encheu o meu coração durante a semana, na preparação desse sermão, principalmente hoje, ao reestudar, ao aprofundar mais nesse texto. Então, a primeira lição que eu quero destacar é que a glória do crente está fundamentada na esperança da glória de Deus. A glória do crente está fundamentada na esperança da glória de Deus. Quando leio aqui o versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, automaticamente sou levado para Gênesis capítulo 3, o seu final, quando o homem foi expulso do jardim, como a consumação do rompimento do relacionamento entre o homem e Deus. Não só isso, mas ele foi também proibido de retornar ao jardim. O homem perdeu a paz com Deus. O homem agora passou a ter medo de Deus. Ele se escondeu no próprio jardim, se escondeu de Deus. E qualquer manifestação do poder de Deus era suficiente, e é suficiente, a não ser que seja pelo filtro da carne de Jesus Cristo, o Deus encarnado, jogar o homem no chão. Porque não há mais esta paz, este relacionamento doce, suave, pleno que havia no jardim. O pecado destruiu isso. Mas agora nós temos aqui uma promessa de que esta reconciliação, ela é possível. Não só possível, como ela é efetuada através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Não há outra maneira de voltar ao relacionamento com Deus. Não basta ser religioso, não basta ser membro de uma denominação, não basta ser um oficial da igreja, não basta você fazer retiros espirituais, não basta você romper com as coisas do mundo.
Se você romper com as coisas do mundo, você vai ficar totalmente isento de muitas práticas, ainda assim você irá para o inferno. Não tem relacionamento com Deus, a não ser por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. E mais importante é que esta graça de Deus que nos une, nos reconcilia com Deus num relacionamento agora perfeito, não mais em nós, mas em Cristo, é uma garantia da eternidade, que nada nem ninguém pode nos tirar. Olha só o que ele diz no versículo 2: por intermédio de quem? Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Esta é a beleza da certeza da salvação. Ela não depende da minha prática religiosa. Ela depende do efeito eficaz da crucificação. Jesus perfeito, um sacrifício perfeito, suficiente para que eu pudesse agora ter essa convicção. E aí então ele diz: e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isso quer dizer que o crente é firmado na fé, na convicção e guardado no poder de Deus mediante esta fé, porque ele sabe, há uma convicção de que haverá uma manifestação final quando Jesus Cristo voltará de forma gloriosa, majestosa, não como ele foi tirado da cruz, totalmente desfigurado, face e corpo, mas num corpo glorificado, resplandecente, majestoso, poderoso como um supremo juiz que se assenta no trono, num alto e grande trono, para julgar. Ele será manifestado em glória como vencedor, como aquele que foi aparentemente derrotado na cruz, mas que logo em seguida, depois de 3 dias, ele foi vitorioso sobre a morte. E diz a palavra que até aqueles que o traspassaram verão ele vir em glória, em poder. Esse Jesus voltará, e todo crente não apenas tem essa certeza do retorno glorioso de Jesus, não é só uma confiança de que esse dia acontecerá, é mais que isto. Certa vez, conversando com alguém disse: será que ele volta mesmo? Eu falei: olha, se você duvidar, problema seu, mas o dia que ele voltar, você vai saber que ele voltou. É certo, ele voltará em glória, ele voltará majestoso, ele voltará como juiz para julgar a terra. Não só isso, como disse, mas os crentes do Senhor Jesus não só experimentam esta esperança viva, não uma esperança que pode ou não acontecer, mas uma esperança que irá acontecer, é fato, mas também você experimenta da própria glorificação do Filho. Quando ele diz aqui que ele gloriava na esperança da glória de Deus, tem esses 2 sentidos: a esperança de que ele voltará, se consumará, uma esperança convicta, mas também a convicção de participar desta glorificação. E aí eu me lembro que ele escreveu logo à frente, no capítulo 8, versículo 30. Ao que predestinou, a esse chamou. E ao que chamou, a esses justificou. E ao que justificou, a esses glorificou. É algo que é convicção, é certeza. E é isto que mantém o Filho de Deus. É isto que dá ao Filho de Deus a segurança. Eu sou salvo, não por minha causa, por causa de Jesus. Eu sou salvo porque nada neste mundo, nenhuma palavra do Senhor será descumprida. Ele cumprirá toda a sua promessa.
e ele disse para os apóstolos que viam Jesus subir, ele disse através dos anjos: este que foi assunto ao céu, vós o vereis voltar do mesmo modo que eu vi subir. Jesus já estava no corpo glorificado, ele voltará num corpo glorificado, nós o veremos, mas mais que isto, pela graça de Deus, nós experimentaremos dessa glorificação. Isso é suficiente para glorificar o Senhor e viver para a glória dele. É isso que tranquiliza o nosso coração. Não há possibilidade de mudança, não há incerteza quanto a isso. Há incerteza quanto à política, há incerteza quanto ao dia de amanhã, há incerteza quanto às minhas decisões, mas não há incerteza com respeito ao cumprimento da vinda do Senhor Jesus em glória. A segunda lição que eu quero tirar é que a glória do crente, ela é desenvolvida nas tribulações terrenas. Olha só o que ele diz agora no versículo 3, e não somente isso, ou seja, não somente me glorio na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso aqui deixa quem não conhece o Evangelho sem entender. Como pode uma pessoa se gloriar numa tribulação? Isso quer dizer que ele ama sofrer? Não, não é nada disso. Olha o que ele diz: porque as tribulações, elas produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, agora ele retorna na esperança. Olha só, ele tem uma esperança do retorno, e agora a tribulação o conduz de volta a fortalecer a sua esperança no Senhor. Então, quando você olha a tribulação na vida do crente, há algo diferente. Todas as coisas, todas, sem exceção, tudo na vida daquele que ama o Senhor contribui para o seu bem. Você acha, sendo Deus Todo-Poderoso, não podia tirar de sobre você algumas circunstâncias? Claro que Ele pode. E o porquê que Ele não tira? Se Ele é seu Pai, se Ele lhe ama, é porque Ele tem propósitos. Esse Deus é todo-poderoso e Ele cuida disciplinamente dos seus filhos para o bem espiritual. Quando temos conhecimento disso, entendemos que as adversidades são instrumentos de Deus e podem ser encaradas, usando agora um termo do nosso irmão John Piper, nossas servas. Porque elas nos treinam, elas nos preparam, elas nos aperfeiçoam para uma intimidade maior com Deus e um caráter mais formatado ao de Cristo. Olha só o que ele vai dizer aqui. É claro que você vai pensar assim: não, pastor, mas é muito difícil, eu acho que não dá para a gente passar pela tribulação dessa forma. Sim, se você não tem Cristo no seu coração. Por quê? De que forma que ele explica isso? Versículos 5. Ora, a esperança não confunde. Veja bem, a grande questão aqui é que a esperança, ela é garantida. Ela não vai diminuir ou acabar. Ela vai se manter. E por que ela vai se manter? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Preste atenção nisso. O Filho de Deus, aquele que ama a Deus, vamos só lembrar uma coisa: aquele que ama a Deus busca obedecer os seus mandamentos. Você não pode afirmar que ama Jesus e não buscar obedecer os seus mandamentos. Ele disse isso, João registrou, você sabe disso. Aquele que ama o Senhor, aquele que vive para o Senhor, ele é sustentado e Deus manifesta o seu cuidado em todo o tempo, principalmente no momento da tribulação, quando ele derrama o amor de Deus
no nosso coração pelo Espírito. Esse Espírito que habita o nosso coração, ele nos alimenta com a consciência de que o Senhor está cuidando de nós nos momentos de adversidade, de tribulação. E ele continua dizendo aqui, e é bom declarar isso aqui, que esse derramado aqui, ele tem um sentido de um enchimento do nosso coração, dessa consciência. É algo enfático, é algo que está aqui para mostrar que Deus cuida, Deus assiste conscientemente. É como aquele que Paulo falou depois do capítulo 8 também, no versículo 16, que aquele que tem o Espírito de Deus, esse sabe, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora ele vai dar aqui uma exposição deste amor e dessa segurança, sabendo que a tribulação não nos tirará da presença de Deus. Por que razão? Primeiro, porque este amor é derramado no nosso coração, e este amor derramado conscientemente no meu coração me faz entender que Deus está cuidando de mim. Mais do que isso, aí ele vai dizer, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele diz, dificilmente alguém pode querer morrer por um justo, mas poderá que de repente por um bom alguém que se anime a morrer. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. E ele diz, logo, se Cristo morreu por mim, quando eu era seu inimigo, ímpio, pecador, agora que eu sou justificado, Deus soltará a minha mão? É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 9. Logo, pois, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A tribulação, ela pode nos proporcionar um fortalecimento da esperança da glória de Deus. E aí ele continua, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, qual o sentido lógico, pensem comigo, de Deus pegar alguém totalmente ímpio, totalmente inimigo, totalmente morto, salvá-lo, dar vida, reconciliar com ele, declará-lo justo e depois soltar para que ele vá de novo para a morte? É isso que Paulo está dizendo. Então nenhuma tribulação poderá nos tirar esta convicção. Pelo contrário, a adversidade, a tribulação são instrumentos de Deus para fortalecer a nossa esperança, nos fazer mais resistentes e prontos para a esperança da glória de Deus. Mas nós temos ainda, finalizando, a glória do crente está no próprio Deus. Este ponto para mim ele é o principal. Veja bem o que diz o versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja bem, o crente, ele se gloria na esperança da manifestação da glória de Deus, quando Jesus voltará glorioso e eu experimentarei desta glorificação. Ele gloria-se na própria tribulação, porque para ele, entendendo o amor de Deus ministrado no seu coração, ele sabe que isso redunda em fortalecimento diante do Senhor, mas ele encerra dizendo que o crente gloria-se no próprio Deus. Aqui, para mim, é o ápice desta glorificação, dessa gloriação. Aqui chegamos no mais elevado grau da glorificação. Deus é o nosso Deus. Para um pouquinho, porque eu acho que nós não entendemos bem o que está sendo dito aqui. Eu acho que nós não temos muita noção do que está sendo dito aqui. Talvez porque nós não sejamos judeus,
Talvez não tenhamos experimentado a ira de Deus manifestada sobre pontos, juízo sendo ministrado sobre pontos. Talvez porque olhamos a história de Adão e Eva e Deus expulsando do jardim e depois Deus ministrando juízos o tempo todo da história, apenas como uma coisa acontecendo lá fora. Mas eu quero que você pense comigo algo agora muito especial. Vamos lembrar aqui que nós falamos no início do capítulo 3 de Gênesis. Deus expulsa o homem e Deus coloca o impedimento com querubins e uma espada reluzente. O homem está morto. O que o homem merece é a condenação eterna. O que o homem merece é o tormento ou ser atormentado 24 horas por dia, 7 por semana, 30 por mês, pelos séculos dos séculos. É isso que nós merecemos, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. No entanto, em Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Ele. Não apenas reconciliados com Ele, mas reconciliados como filhos adotados. E filhos adotados com intimidade e direitos que nós mesmos não merecemos. Direitos de herança. Somos co-herdeiros com Cristo. Cristo ganhou todos os benefícios dentro da dos seus méritos, e esses méritos foi nos dado. Nós vestimos a túnica da justiça de Jesus para ter direito aos benefícios, no entanto, direitos ganhados, não desenvolvidos. Mais do que isso, nós temos agora a oportunidade de ter Deus como nosso Deus e poder chamá-lo de Pai. Preste atenção nisso. Você, quando ora chamando Deus de Pai, eu quando oro, talvez nós não tenhamos noção da importância disso, do valor disso. E Paulo fala aos Gálatas que isso nos é dado através do Espírito Santo, essa intimidade. As bênçãos adquiridas agora, ela não vem como um terceiro enviando, mas nós recebemos a bênção da própria fonte, que é a causa de todas as coisas, que tem toda a autoridade sobre tudo. Eu estou junto, eu estou no meio. É como você receber uma proposta de um salário bom ou ter acesso a tudo que você deseja dentro de um princípio estabelecido de alguém. Eu chego numa empresa e o empresário diz: o que você quer? Você quer um salário de 10 mil reais por mês? Ou você quer um cartão ilimitado para que você possa adquirir aquilo que você precisa sem ter o limite de 10 mil? É parecido com isso. Nós estamos no Senhor. Ele é a fonte inesgotável das bênçãos celestiais. Eu estou no Senhor, eu sou filho do Senhor, eu tenho contato com o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma foge ao seu chamado. Aquele que pega e coloca a água do mar na concha da sua mão. Aquele que mede o céu a palmos. Aquele que olha para as nações poderosas, como nós temos visto ultimamente se manifestar, e as vê como, não é como nada, é como menos do que nada. É este Deus glorioso que me dá acesso a Ele, através de Jesus Cristo.
Eu agora me glorio no próprio Deus, eu me satisfaço no próprio Deus. Eu estou no Senhor aqui e agora, e estarei para sempre com o Senhor, na presença do Senhor. E eu preciso pensar nisso, de forma a alimentar em mim o deleite no Senhor, a alegria no Senhor, o prazer no Senhor. Eu preciso fazer com que isto seja tão real na minha vida, tão consciente na minha vida, que eu rompa com tudo que é carnal, tudo que é natural, no sentido de ofender o Senhor, e viva intensamente na presença de Deus, porque eu posso experimentar, não ainda glorificado no sentido real da palavra, mas dentro de uma fé, uma certeza, uma convicção, essa esperança de que irá acontecer, que um dia eu serei ressuscitado, os crentes, vocês serão ressuscitados também num corpo glorificado como o do nosso Senhor foi, e nós estaremos isentos do pecado, e nós experimentaremos uma comunhão real com esse Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, que não foi criado, que domina a história, que domina a nossa vida. Mas eu preciso dizer também que isto me dá tanta alegria, tanto prazer em saber que na eternidade, no meu corpo glorificado, eu não terei mais as consequências do pecado, porque o pecado não fará mais parte da minha vida. E mais que isto, como eu tenho dito, nós teremos porções da glória de Deus sendo reveladas a nós constantemente, ininterruptamente, e nunca chegaremos a contemplar toda a glória de Deus. Imagine isso, eternamente você conhecendo mais e mais o Senhor, e nós já começamos a conhecê-lo aqui e agora. Não temos somente as benditas bênçãos de Deus, como a provisão, o cuidado, a fé. Nós temos comunhão com o próprio Deus. É por isso que a reunião de oração deveria ser mais frequentada. É por isso que eu, na minha casa, deveria orar mais. É por isso que eu precisava ouvir mais a voz de Deus, abrindo as Escrituras Sagradas e ouvindo Deus falar comigo. A intimidade com o Todo-Poderoso. Deus, o próprio Deus, mantém comunhão conosco através de Jesus Cristo e na habilitação do Espírito. Na nossa fé, alcançamos uma posição onde nada nos falta. Nada nos falta. De tudo quanto é necessário. É claro que eu não posso lidar com a situação querendo doces, doces e doces. O papai vai dizer, doce faz mal. Eu quero experimentar bebida alcoólica. Papai vai dizer, bebida alcoólica faz mal. Eu queria experimentar um outro tipo de droga. Papai vai dizer, isso faz mal, isso não. Eu quero sair sem rumo. Papai vai dizer, não, tem hora de chegar. Não é assim que nós fazemos? Tudo que nós necessitamos, nós temos em Deus. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Se Ele não me der, é porque eu não preciso. Pode ter certeza disso. Sendo assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode até pensar que o ímpio também tem paz. Sim, ele até tem uma falsa paz, porque ele não encara o tribunal de Deus. Ele prefere fingir que não existe o tribunal de Deus. Eu não sei como está vivendo, não sei como é a sua vida, não sei se você já parou para pensar. Mas você estará diante do tribunal de Deus no último dia. E o Senhor Jesus diz em Mateus que
porque as suas palavras serão usadas no último dia. Até mesmo aquelas irrelevantes, nem palavrões, elas poderão ser para a sua justificação, no sentido de justificar as suas ações, ou para condenar. Deus não vai condenar ninguém dizendo assim, eu pensei que, eu acho que, eu interpretei que. Ele sabe tudo de você e de mim. Ele sabe tudo que nós pensamos, a motivação das nossas ações, das nossas palavras. Ele sabe tudo. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele nos conhece. Tem muitos que têm essa dormência espiritual sem se preocupar com o último dia. Mas eu quero dizer para você que essa dormência não livrará você da condenação. A paz verdadeira, ela se dá em Cristo num relacionamento com Deus. Todas as incertezas deste mundo não podem abalar a nossa fé, tirar a nossa paz. Não importa qual seja a tribulação, qual seja a adversidade. Elas são, sempre são, nossas servas, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação está garantida no Senhor. Por final, haverá a morte. Nem a morte poderá nos separar, porque nós ressuscitaremos em glória. Em breve, certamente, veremos o nosso Senhor Jesus vindo em glória, de forma majestosa, consumando a nossa salvação e nos tirando todo o pecado com suas consequências. Você já parou para pensar sobre isso? O dia que estiver aqui, quem sabe, ainda não tenha morrido, quem sabe, e estiver trabalhando ou andando numa rua e de repente aparece, todo olho o verá, até mesmo os que já morreram, ressuscitarão e verão Jesus vindo em glória. Ele virá para consumar a nossa salvação. Isto é fato. Na fé vemos o valor nas tribulações e das tribulações da nossa vida, pois podemos vê-las como nosso aperfeiçoamento espiritual. Já temos o suficiente para a nossa alegria. Nós temos o próprio Deus. Nós não somos daqui. A nossa pátria é no céu e ela está garantida. Que privilégio sermos conduzidos de volta ao jardim, de onde fomos expulsos e proibidos de retornar. Deus seja bendito, porque nos dá a oportunidade hoje. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo agora, seja aqui no templo ou através da transmissão, você não pode simplesmente dizer que crê e não buscar obedecer. Quando a palavra diz que todo aquele que crer será salvo, o crer significa uma vida transformada e que você viva debaixo das ordenanças daquilo que você crê, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ó Pai, nós te rendemos graças e nos alegramos, ó Deus, porque temos convicção, querendo o mundo ou não, crendo o mundo ou não, que veremos o Senhor Jesus descendo por entre as nuvens, em glória, majestade, assentado então no seu santo, magnífico, perfeito trono. Não somente isso, Senhor Deus, mas nós temos a convicção que pela graça e em Cristo, nós participaremos desta glória, pois já estamos garantidos na glorificação. Também, Senhor Deus, temos consciência de que neste mundo, por consequência do pecado, sofremos, mas até mesmo a consequência do pecado, o Senhor graciosamente transforma em bênçãos espirituais da nossa vida. Mais que isso, Pai, é maravilhoso. É algo que seria impossível, talvez, Adão e Eva, depois que foram expulsos do jardim, pensar nisso. Por isso nós vivemos um período tão maravilhoso, em que nós somos retornados à Tua presença e habilitados pelo Espírito Santo do Senhor,
a chamar-te de nosso Pai. Isto é maravilhoso, Senhor. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz nos foi dada mediante Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A Santa Ceia é um sacramento que retrata este momento. Convido os presbíteros para que venham à frente.